O Bear Grylls ficou muito famoso no programa A Prova de Tudo do Discovery Channel por sobreviver na natureza de maneiras inusitadas, bizarras e às vezes sem muito sentido, já que é muito provável que boa parte, se não tudo daquilo que víamos no programa, era tudo armado. Mas, sendo fake ou não, o que importa é que o programa era muito bem feito e o Bear Grylls realmente fazia coisas muito loucas nele. Se você não me conhece, eu sou o João Guilherme e você está no Cult Fiction, e hoje bora dar uma olhada em 8 momentos em que o Bear Grylls fez coisas completamente loucas no A Prova de Tudo. E começando pela primeira temporada, no episódio 7, o Bear Grylls vai para um deserto no Quênia, e por ali ele segue uma caminhada até uma montanha, só que no meio do deserto, com um sol muito quente, ele acaba precisando tomar água para não se desidratar demais, e conseguir ali seguir a sua viagem. Nessa procura por água, ele até encontra um pequeno desvio de um rio, mas ele nota que existem animais mortos ali, ou seja, a água deve estar contaminada. Por isso, ele tem a brilhante ideia de ir até um local onde haviam alguns elefantes, e espera eles saírem de lá e pega todo aquele esterco que os elefantes deixaram por ali, ainda fresco e bem suculento, amontoa na mão e espreme todo aquele líquido intestinal nojento direto na boca. Não foi a melhor coisa que eu já bebi. Outro momento envolvendo o uso de água para se hidratar de uma maneira bizarra aconteceu na 4ª temporada no episódio 8. Nessa aventura, o Bear Grylls viaja para a costa do Panamá e por ali ele passa por diversos momentos envolvendo o mar. Ele pesca, coleta ostras e coleta ali também o lixo trazido pelo mar. Com esse lixo, ele tem a ideia de construir uma balsa para sair ali daquele lugar. O problema é que ele não tinha água suficiente para ficar no mar e acaba tendo que ir com a balsa que ele construiu até uma parte rochosa da ilha e consegue ali recolher um pouco de água doce. No entanto, essa água estava contaminada com as fezes de pássaros e outras coisas ali que ele não conhecia. Mesmo assim, ele enche o refil e volta pro mar e tem a ideia mais bizarra talvez que eu já vi no programa. Segundo ele, já que a água está contaminada, ele decide fazer um enema. Um enema, para quem assim como eu não sabia o que significa, é um processo de lavagem do intestino grosso onde se ingere a água diretamente pelo reto. Sim, pelo reto. Com isso em mente, Bear Grylls acreditava que se a água entrasse pelo reto e não passasse pelo estômago, as bactérias ali presentes não seriam absorvidas, apenas o líquido. Uma ideia que, pensando aqui, até que parece boa, por mais que eu não entenda nada disso, mas muito nojenta e bem constrangedora. Acho que tudo que pode fazer é deitar e esquecer. Meu Deus! Na 3ª temporada, no episódio 1, o Bear Grylls foi até um deserto no México, onde existem muitas cobras e cascavéis. Depois de uma longa jornada, em que ele chegou até mesmo a matar e fazer um churrasco de um gambá, ele encontra numa pequena gruta grandes favos de mel. O problema é que ele não sabia que espécie de abelhas eram aquelas, podendo até mesmo ser abelhas africanas, o que poderia causar sérios danos a ele e a toda a sua equipe ali durante essa jornada. Mesmo assim, o bicho armou ali uma proteção ali meio que improvisada com uma camisa, que sinceramente não ia proteger ele de nada praticamente, e com isso ele ainda fez fogo e tentou usar ali a fumaça para poder distrair as abelhas, o que só fez elas ficarem mais irritadas pelo que deu para ver. E no momento em que uma delas pousa ali no rosto dele, ele logo depois de dar um conselho de que você não pode arrancar abelhas que ficam em cima de você, ele vai lá e arranca, o que ele obviamente não poderia ter feito. Deixar a testa exposta foi um verdadeiro equívoco. E depois, essa pequena picada acaba deixando todo o rosto dele inchado durante a caminhada no deserto, o que vai fazendo ele ficar cada vez mais sem a visão, tornando o processo ali de caminhada ainda mais difícil. Só que a gente tá falando do Bear Grylls, e mesmo desse jeito com a cara toda inchada, ele ainda foi lá, matou uma cascavel e ainda cozinhou e fez um churrasquinho com ela. E depois, inclusive, ainda utilizou ali a pele da cobra para poder armazenar a própria urina, para caso ele precisasse se hidratar ali mais tarde, e obviamente ele precisou. No episódio 2 da 2ª temporada, o Bear Grylls mostra como podemos conseguir água de um camelo morto. Abrindo ali a barriga do animal, ele consegue chegar na parte do rumen, onde encontra um líquido que até pode parecer água limpa, mas é na verdade uma mistura de saliva com outros líquidos ali do animal que formam aquele fluido que, apesar de ter uma boa aparência, não deve ser nada bom. Depois de desperdiçar, como dá pra ver ali, um monte daquele fluido caindo ali, ele decide abrir o estômago do animal para ver se consegue mais água, entre aspas. Fazendo isso, ele arranca aquele bolo digestivo e espreme ele direto na boca, assim como ele fez com o esterco de elefante. Eu não sei o que esse cara tem com esterco, cara. Será que não existia outras formas de conseguir água? Pelo amor de Deus. Como a gente sabe, o Bear Grylls não é o tipo de pessoa que desiste fácil.
e se ele coloca uma ideia na mente, ele vai até o fim para poder fazer ela. Mas houve um momento durante o programa em que até mesmo ele chegou a comentar numa retrospectiva que quando desceu no vulcão da Guatemala, ele mesmo pensou em desistir. Essa descida acontece no episódio 11 da 4ª temporada, e ela ocorre nos primeiros minutos ali do programa. Nesse episódio, o Bear foi para Guatemala, atravessar ali uma floresta e achar a civilização. Mas o início da aventura é logo ali em cima de um vulcão, que segundo ele, ali no ponto onde ele desceu, podia chegar até mesmo a 50 graus. Vendo aquela cena no episódio, acho que ela não demonstra muito bem a aflição que foi aquele momento. Mas na retrospectiva do programa, é comentado que o próprio piloto quase foi embora de tanto medo que ele estava sentindo de estar ali. Afinal, aquele vulcão poderia cuspir lava e queimar a corda, ou até mesmo alguma parte ali importante do helicóptero e todo mundo morrer. Fora isso, naquele ponto, o vento estava soprando muito forte e podia acabar empurrando todo aquele vapor direto nas caras ali das pessoas que estavam descendo. E ainda por cima, para piorar, tudo aquilo tinha que ser feito rapidamente, só que os pilotos não falavam inglês, então tudo tinha que ser traduzido por um intérprete, então falado para ele, depois traduzido para a pessoa fala com o intérprete fala de volta. Era provavelmente uma grande aflição e tensão dentro daquele helicóptero naquele momento, e com certeza foi uma completa loucura. Os pilotos foram embora dali, voltaram pra base, nunca mais os vimos. Outro momento muito louco dessas aventuras do Bear Grylls, e que se for real poderia mesmo ter matado ele facilmente, ou até deixado o cara tetraplégico, foi quando ele decidiu descer um poço de 15 metros de profundidade apenas com 2 galhos para poder ali coletar água. E eu falei que se for real, porque em alguns momentos dessa descida dá para reparar talvez erros de edição, que ele desceu ali com o auxílio de uma corda que estava amarrada na sua cintura. Ainda assim, descer claro naquele poço, confiando naquela corda, ainda é um grande feito, mas claro, não é tão perigoso quanto ele vendeu ali no episódio. Durante ali, enquanto ele está descendo, ele consegue chegar até o fundo, cavar ali um pouco, conseguir aquela terra, filtrar e beber um pouco de água. E é interessante inclusive notar que nessa parte ele pega a câmera e grava a profundidade do poço. Só que naquele ponto em que ele grava, a corda que ele estava ali amarrado foi retirada para que ninguém percebesse ali a estratégia real dele para poder descer até o fundo. Mas de novo, mesmo assim, ainda parece algo bem doido de ser feito. Só que quando o Bear Grylls está ali retornando e quase saindo do poço, o galho em que ele estava apoiado com os pés coincidentemente escapa e ele fica ali apoiado, supostamente, apenas pelo galho que ele está segurando. E depois ele é ajudado ali pelo cinegrafista para poder subir e voltar para a terra. E apesar de achar esse momento muito doido, eu não posso deixar de falar aqui para vocês que essa última cena foi a mais armada de todas que eu já vi durante todo o programa. Apesar dele de fato correr ali um grande risco de cair daquela altura, nesse momento em que o galho escapa, dá para perceber várias vezes que ele está ali de novo amarrado com uma corda. Fora que a câmera do cinegrafista, que supostamente ele salvou ele, fica focando demais no rosto do Bear Grylls, justamente para que a gente não veja a corda ali balançando. Essa foi por pouco. Indo agora para um dos momentos que mais me surpreendeu em toda a série A Prova de Tudo, ele acontece no episódio 4 da 5ª temporada, quando o Bear Grylls passa todo o programa sobrevivendo no meio do gelo na Geórgia, até que ele consegue chegar em uma floresta, onde consegue fazer ali um pouco de fogo para poder passar a noite e para poder cozinhar 2 ovos de fazão que ele tinha encontrado ali no mato. O que ele não esperava é que esses ovos já estavam meio desenvolvidos, então depois de cozinhar, o que ele encontra ali dentro do ovo são 2 fetos muito bem cozidos, e praticamente sem nem pensar 2 vezes, o cara come aquilo dali como se fosse algo super normal. Eu sei que em algumas regiões do mundo isso é realmente considerado algo normal, mas no Brasil não é, e aquela cena me assustou demais quando eu era criança, e ainda hoje eu realmente acho aquilo bem nojento e estranho. Mordi uma perna. Durante o episódio 5 da 2ª temporada, existe outro daqueles momentos em que claramente foi montado, mas que mesmo assim envolvia de fato um grande risco. Nesse episódio, ele vai para a Patagônia e salta de paraquedas sobre um local onde, segundo o piloto do helicóptero, ninguém nunca antes pulou de paraquedas. Ou seja, é extremamente perigoso, não só pelos ventos extremamente gelados ali do lugar, mas também pelos perigos do local de pouso, que devido ali aos ventos muito gelados, poderiam ali desorientar o Bear Grylls e acabar levando ele para outro lugar que não foi ali planejado.
mas no final ele consegue chegar ali no chão e começar a sua jornada. Só que logo ele também já é recebido por uma avalanche que, por sorte dele, estava bem distante. Mas o maior inimigo aqui nesse lugar eram as fendas no meio do gelo por onde ali ele estava andando. Muitas dessas fendas podiam ter vários e vários metros de profundidade, e o pior, elas estavam muitas das vezes imperceptíveis por estarem ali cobertas de neve. Em um momento, inclusive, nesse local, o Bear Grylls supostamente desliza ali em uma delas, o que claramente também é uma montagem. Depois ele até chega a mostrar como é que é dentro ali daquelas fendas, o que é realmente assustador, porque é super apertado e realmente muito comprido, o que me faz até pensar como é que seria retirar uma pessoa dali de dentro, realmente seria uma tarefa muito complicada. E a única coisa que existe aqui é um silêncio sinistro e ensurdecedor. Eu sei, esse momento é realmente uma montagem, mas a gente tem que levar em conta ali realmente o perigo que era só dele estar andando ali, que realmente poderia acabar fazendo com que ele, mesmo amarrado, sofresse talvez ali algum problema de quebrar a perna ou até mesmo o braço. Então, levando em conta esse realmente perigo real, não o fato ali dele supostamente deslizar, esse foi também com certeza mais um dos momentos mais doidos do programa. Vem dar uma olhada aqui, olha só, tá vendo lá embaixo? É por isso que nos amarramos. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou dessa lista e quer ver outras listas de programas ou séries interessantes aqui no canal, deixe aí nos comentários e deixe o seu like também para poder ajudar que esse vídeo seja entregue. Muito obrigado, se você gostou, compartilhe com um amigo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!